Olá, tudo bem? Que bom saber que estamos juntos em mais uma edição do Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos tratar de um assunto demais importante, como que a engenharia civil tem tratado o meio ambiente. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos virtualmente Carlos Bocuí. Bocuí, à vontade. É um prazer estar aqui discutindo um pouco de construções sustentáveis, né, no contexto atual. Muito bom, muito boa pauta. A gente tentar entender de que forma a construção civil hoje tem trabalhado em relação à preservação do meio ambiente, da natureza do nosso planeta. Bom, a construção é uma atividade, né, uma atividade comum na sociedade humana, e ela começa na natureza, né? A partir do momento que você retira areia, né, do Vale do Paraíba, por exemplo, para construir São Paulo, você retira cimento, calcário das pedreiras, né, dos locais onde essa extração é licenciada, onde você retira minério de ferro para a construção. Então, todo esse processo que antecede a própria construção civil é importante, porque nós temos que criar uma cadeia, um sistema produtivo que ele seja benéfico para a sociedade e não seja muito agressivo para o meio ambiente, já que toda atividade humana acaba impactando um pouco a área ambiental. Tem uma visão de uma cadeia produtiva e de como ela deve ser do começo ao fim, não é? No momento civilizatório, que a gente conhece como antropoceno, ou seja, a intensificação das atividades humanas, ela faz com que todo cuidado tenha que ser tomado nas diversas cadeias produtivas para que a gente tenha mínimo impacto possível. Por exemplo, esse ano de 2023, agora, nesse momento, nós já gastamos os recursos do planeta na cota desse ano, né? Porque a gente consome mais de um planeta que a gente vive. Então, essa possibilidade de você trabalhar a cadeia produtiva de forma a otimizar os recursos naturais é cada vez mais necessária em função da extensão dos impactos que a sociedade humana contemporânea gera. Bocuí, eu estou pensando aqui durante a sua fala, como de fato a construção, você como ambientalista, por favor, traria uma reflexão do uso da água, por exemplo, na construção civil, hein? Começando lá pelo processo de extração de minério, de areia. Se você tomar um exemplo como o Vale do Paraíba, quando se extrai areia de uma forma regular, de uma forma licenciada, é possível que você faça a extração sem impactar muito o meio ambiente. Do jeito que nós fazemos em São Paulo, o Vale do Paraíba virou um vale lunar, né? Completamente esburacado, e houve uma descaracterização de todo o percurso do Rio Paraíba do Sul. Então, essa extração, eu diria, ambiciosa, da forma como ela foi feita, e sem um regramento de zoneamento ecológico-econômico, de zoneamento minerário, ela acabou levando a muitos impactos. Então, hoje você tem muito passivo ambiental decorrente dessa extração. Cavas de areia sem reparação, cavas de areia contaminadas por minérios. Então, isso gerou, né, a construção de São Paulo, né, gerou um grande impacto para o Vale do Rio Paraíba do Sul, para a questão hídrica do Vale do Paraíba do Sul. É claro, além da questão da extração dos materiais necessários à construção civil, numa obra você tem toda uma prática de uso sustentável da água, né, de otimização desse recurso natural. Então, são aí várias formas de enfocar a questão da água. De onde vem a extração, de fato, do material usado na construção civil, principalmente em nosso estado? O que você tem em São Paulo, por exemplo, se a gente pensar no estado de São Paulo, não é exatamente daqui que vem todo o material, mas você fala em minério de ferro, que vem de Minas Gerais, né? O estado de Minas Gerais, o próprio nome já diz qual é a vocação do estado, sempre foi a extração minerária, a questão do calcário, né? Que também é extraído de outras regiões e transportado, o cimento, que é usado em São Paulo, que muitas vezes é feito num forno lá no Paraná, não é? Num forno clinker, que é altamente poluente, não é? Do ponto de vista de lançamento de material particulado na atmosfera. Nós temos lá no Paraná várias ações civis públicas do Ministério Público tentando regrar a atividade de fabricação do cimento.
Então, essa questão da origem dos materiais, elas são as mais diversas possíveis. Por exemplo, nós temos madeira utilizada em São Paulo, em construção, que vem da Amazônia, né? E aí você tem certificação da cadeia produtiva, é como você trabalha com materiais que tenham rastreabilidade, que você saiba que foram retirados da natureza, foram trabalhados de uma forma sustentável, legal, né? E não parte dessa imensa criminalidade, por exemplo, que existe hoje na região da Amazônia, né? Então, o que me preocupa, além dessa questão da origem, né, de você ter um regramento, um licenciamento ambiental adequado para essa extração, é você trabalhar também com uma escala, né, muito grande, como quando você fala da região metropolitana de São Paulo, nós estamos falando de uma alteração de uma região através de métodos construtivos, né, de cimento, impermeabilização do solo, de uma região que é uma macrometrópole, não é só uma metrópole mais, mas emenda com Campinas, com Sorocaba, com Baixada Santista, com São José dos Campos. Então você tem a interação em São Paulo de praticamente 190 municípios que são objeto dessa grande construção, né? Então, qual é o limite, a capacidade de suporte dessa região? O que é que regra isso em termos de licenciamento ambiental, de planos diretores, né? Para que você possa fazer essas edificações. Será que São Paulo tem hoje um plano diretor com conteúdo ambiental mínimo que permita que as edificações não sejam barreiras ao vento, que não sejam objeto de tirar a insolação das pessoas por edifícios muito altos, né? Então, toda essa questão do processo construtivo, ela é bastante complexa. Ela passa pela retirada dos materiais da natureza, passa pelo transporte desses materiais, pelo processo de fabricação desses materiais, passa pelo regramento do zoneamento de uma cidade e, finalmente, termina com as edificações para que elas sejam construídas da melhor forma possível, com o uso adequado de materiais, com o uso mínimo de energia, com o uso mínimo de água, né? Então, essa é o grande universo da construção civil, né? Dessa atividade transformadora que a humanidade faz, né? Que é, na verdade, a história das nossas grandes e pequenas cidades, né? E eu estive lá em Valinhos e acompanhei muito de perto a discussão, por exemplo, é uma cidade que a Câmara Municipal, inclusive, tem trazido, né, o diálogo com a população, que é de desmatamento. A população diz que é um desmatamento sem fim que está acontecendo na região, justamente para que a construção civil tome, se assim eu possa dizer, conta ali, né? A construção de novos condomínios, tal, enfim. Eu vejo essa questão, Arthur, como uma questão de limites, né? Nós temos que ter limites. Quando você pensa numa cidade hoje, você tem que pensar numa cidade do século XXI. Nós estamos num período de mudanças climáticas. Então, uma das questões muito importantes é você ter cinturões verdes envoltórios nas cidades, como os australianos já pensavam há muito tempo atrás, depois os ingleses, depois da Segunda Guerra Mundial, o que eles chamavam de green belts, né, que eram áreas. São Paulo tem um cinturão verde, que é reconhecido pela Unesco, que tem por objetivo benefícios ambientais, não só purificação do ar, refrigeração da metrópole, sequestro de carbono, manutenção de biodiversidade, produção de água, serviços ambientais no geral, né? Valinhos tem essa característica. Valinhos é uma cidade do interior que foi, na verdade, escolhida por um grande número de condomínios, né? E o problema é esse, o excesso de condomínios que se instalam em Valinhos. E os planos diretores, quando foram estabelecidos no Brasil, através do Estatuto das Cidades, eles não foram estabelecidos com conteúdo ambiental mínimo. Então, fica a critério da Câmara dos Vereadores estabelecer limites de alterações de um determinado ecossistema dentro de uma visão urbanística e não de uma visão ambiental. Então, essa dicotomia entre a questão ambiental e a questão do planejamento urbano, ela tem sido um malefício no Brasil, porque você não tem o preparo necessário, suficiente, para garantir que aquele planejamento ele vai garantir
as condições ecossistêmicas de sustentação da vida. Esse é o ponto que nós devemos chegar, né? E um dos componentes é a especulação imobiliária, né? Você tem, às vezes, um avanço sobre uma determinada região, bastante, eu diria, selvagem, não é o termo adequado, porque selvagem muitas vezes é bom, mas a questão da ambição, né? A lavra, a retirada de areia pode ser ambiciosa, pode ser excessiva, a retirada de madeira, a retirada de minério e o uso especulativo do solo, ele pode ser também ambicioso. O que é ambicioso nesse caso? É acima dos limites das alterações aceitáveis para os ecossistemas, né? Quando você extrapola um determinado limite, você começa a promover degradação ambiental, a fragilizar determinadas regiões. A região de Valinhos se encontra na bacia hidrográfica do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é o sistema que cede água para São Paulo através do sistema Cantareira, né? Você tem uma interligação com a bacia hidrográfica, por isso é importante a vegetação de toda a região norte de São Paulo, que se situa ao norte, porque ela tem interligação com a produção de água que abastece São Paulo em 50%. Então, todos esses elementos têm que ser vistos na hora de você avaliar qual é o índice de desmatamento permitido numa determinada cidade. Agora, não pode ser uma visão de vista emprestada, né? Que os ingleses chamam de borrow landscape. Você quer ter o verde só como vista emprestada. Na verdade, o verde é um elemento importantíssimo para a paisagem e é um elemento importantíssimo para garantir para a região a sustentabilidade hídrica, de biodiversidade, etc. Então, esse equilíbrio, né, do zoneamento com a questão da sustentabilidade ambiental é fundamental. E o que me parece, o Arthur está pontuando isso, é que está havendo um extrapolamento desses limites na região de Valinhos. Aliás, toda essa interland entre São Paulo e Campinas tem sido bastante intensa, né? Você tem uma especulação imobiliária. Quando eu digo especulação imobiliária, é você fazer uso do solo de forma ambiciosa, né? Acima do que seria ambientalmente adequado. Só para que a gente possa entender também, Bucuia, sobre esse cinturão verde. Olha, falar de cinturão verde é falar de árvore, né? As árvores são um grande amigo da cidade, porque elas são um elemento de refrigeração, elas expandem gotículas na atmosfera que levam uma melhora do clima da cidade, elas sequestram carbono, elas permitem a refrigeração de determinados locais, evitando que se concentrem poluentes, não é? Então, São Paulo, por exemplo, tem o efeito das ilhas de calor. E esse calor intenso, essas áreas hoje são absolutamente condenáveis quando você pensa que nós estamos num processo de aquecimento global, né? Quanto mais árvore para uma cidade, melhor. Então, quando se fala de cinturão verde, é você trabalhar o processo onde você tem uma massa florestal significativa no entorno de um bairro, ou no entorno de uma cidade, ou como parque urbano, não é? Mas o cinturão verde, o sentido dele vem de um modelo que é estudado e é colocado como cordão sanitário, né? Cordão sanitaire, que é a França, o desenho do cinturão verde, onde você tem um cinturão envoltório numa determinada região e as pessoas morem numa área que seja também, que tenha árvores e tal, mas no entorno você tem um espaço verde que produza água, onde você possa praticar alguma coisa de horticultura, né? Que você produza verduras, legumes, enfim, aquilo que é necessário para abastecer a cidade. Ou seja, você tem não só uma perspectiva de uma floresta no entorno de uma cidade, uma massa arbórea, mas você também tem atividades compatíveis com essa realidade. Então, o conceito de cinturão verde, na atualidade, diante do aquecimento global, ele é um conceito absolutamente contemporâneo, necessário, porque se trata de um regulador de serviços ambientais, seja de clima, seja de água, né? E São Paulo tem esse cinturão verde reconhecido pela Unesco, tombado, e os benefícios podem ser claramente vistos. Por exemplo,
Você pode estar na Praça da Sé, na região da Brigadeiro, Luiz Antônio, em direção ao centro. Você pode estar lá com 30 graus de temperatura, 28 graus de temperatura, e indo para Cantareira você pode chegar lá com 18 graus, né? Quase 10 graus de diferença, às vezes, de temperatura. Por quê? Porque você tem um cinturão verde, uma área verde no entorno, que a temperatura é muito menor. Então, o conceito de arborização com relação à construção de cidades é extremamente importante em vários sentidos. A minha família mora na Zona Norte, Tucuruvi. E eu tenho prestado muita atenção, por exemplo, né, nos empreendimentos que estão crescendo ali na região, na Zona Norte. Era uma região que antigamente existiam fazendas por ali, né, sítios, enfim, e hoje cada vez menos esse cinturão, eu percebo. E diante dessa explicação eu falo, cadê essa árvore que a gente não observa, né? Quando São Paulo tentou estabelecer as áreas de mananciais, houve uma tentativa de fazer um zoneamento, uma legislação que protegesse as áreas do entorno de São Paulo, e o governo deveria desapropriar essas áreas e transformá-las em parque. Não é? Esse seria o ideal, é você ter a construção de parques públicos. Nós temos hoje o Parque da Cantareira, o Parque da Serra do Mar, que estão no entorno da capital. Né? Então, essa perspectiva de um zoneamento que permitisse a construção de unidades de conservação, portanto, intocadas, que garantissem cinturão verde, seria o ideal. O plano diretor, que é utilizado hoje na cidade de São Paulo, ele é um plano de proteção insuficiente à qualidade ambiental da cidade. Ele não chegou a uma maturidade que garantisse isso. Tanto que nós temos hoje essa disputa em torno do plano diretor, que é com relação ao modelo de verticalização, aos corredores, à verticalização excessiva em torno dos corredores da cidade. Então, a questão da sustentabilidade ambiental, ela fica dentro do plano diretor subjacente, ela não é alguma coisa que é levada a priori como determinante para o processo de ordenamento territorial. Né? Isso aconteceu, como eu já disse antes, por conta do estabelecimento do Estatuto das Cidades, que não trouxe elementos que pudessem balizar conteúdo mínimo ambiental para planos diretores. Quer dizer, o plano diretor acaba sendo uma discussão dentro da Câmara Municipal de São Paulo e que ela tem por premissa, muitas vezes, a acomodação dos interesses, inclusive da especulação imobiliária. Não é? Então, essa falta de conteúdo ambiental acaba fazendo com que o plano diretor de São Paulo seja um plano deficiente em termos de proteção ambiental. Não só de São Paulo, não é? Em muitas cidades também esse tipo de deficiência acontece. Legalmente, esse conceito é da proteção insuficiente. A proteção insuficiente, às vezes, ela é pior que nenhuma proteção, porque quando não tem nenhuma proteção, a sociedade se defende. E quando você tem proteção insuficiente, você reveste aquilo que é negativo de um processo de legalidade. Né? Então, é bem interessante esse processo e nós temos que avançar nisso. E tem um componente, eu volto a insistir, para a construção, e o Vitor sabe disso, a construção ela deve se adaptar ao caminho das mudanças climáticas, né? A realidade do tipo de construção que se faz, do ordenamento territorial, da qualidade ambiental da cidade, preparando-se para um horizonte e que hoje não é mais de 1,5 graus, que já se sabe que nós vamos provavelmente, no rumo da carruagem, atingir 2,5 graus para 2100. Essa é a perspectiva científica, podendo chegar até 2,8 graus. Se o mundo está passando por essa série de problemas hoje de extremo calor, com 1,2 graus, você imagine dobrar esse aquecimento médio dentro de alguns anos. 1,5 graus, que era o limite do Acordo de Paris, vai ser atingido por volta de 2040. É mais ou menos isso que se espera. Né? Então, todo o processo construtivo, todo o planejamento urbano não vai poder ignorar essa realidade de que nós vamos ter um clima intempestivo, né, com muito calor, com chuvas, né, de verão muito fortes.
Então, todo esse processo deve ser considerado quando você constrói a cidade, quando você constrói a sua residência também. Os indígenas em São Paulo ocupavam ali a região do pátio do colégio, né? E não ocupavam a várzea lá embaixo, né? Então, nós tínhamos bons exemplos, né? Até da sabedoria tradicional do que pode ser ocupado e o que não pode ser ocupado, né? Mas São Paulo se lançou sobre as várzeas, né? Ocupou completamente o Planalto, onde você tem rios de várzea, o Tietê, na verdade, o Tamanduateí, todos com a mesma característica. E essa ocupação de várzea foi muito triste para São Paulo, porque levou ao processo de, não só de perda de drenagem, mas também de populações sujeitas a inundações, né? Como nós temos aí frequentemente. Então, essa falta de planejamento urbano, de fato, é histórica. Mas o problema começa quando São Paulo ganha escala, né? Foi no século XX, quando São Paulo ganhou escala, que os problemas ambientais, de fato, começaram a ocorrer. Então, todo o cuidado agora para prosseguir com o planejamento urbano, ele já acaba sendo limitado por todo um desenvolvimento equivocado. Por exemplo, São Paulo não tem sistema de drenagem. Se você pegar a Zona Sul de São Paulo, quando chove, toda a água da Zona Sul é jogada para Billings, que é jogada para a usina Henry Borden na vertente oceânica, não é? Então, algumas cidades resolveram isso com sistema de drenagem profunda, Cidade do México, Tóquio, no Japão, mas São Paulo não resolveu ainda. Então, constantemente, você joga água doce no mar, né? Água doce, água da bacia do Tietê, que deve correr até o Rio Paraná. Então, nós temos uma série de distorções nesse processo. Agora, eu gostaria de ressaltar, nessa nosso bate-papo, uma área que é do Vitor, que é como construir, né, as habitações hoje do ponto de vista ambiental correto diante das mudanças climáticas, né? Tipos de materiais, projetos com maior insolação, não é? A perspectiva de uso de energia solar para aquecimento, para essas facilidades que você possa ter energia limpa, não utilizando usinas termoelétricas, né? Então, é muito importante que todo o sistema construtivo, não só a gente discuta onde construir, de que forma construir, quer dizer, de que forma, do ponto de vista urbanístico, construir, mas também como construir, como edificar diante do cenário atual das mudanças climáticas e do cenário também de esgotamento dos recursos naturais, né? Na medida que, quando você reaproveita materiais de uma construção, você está economizando a retirada de materiais do meio ambiente, né? Que é o caso da reciclagem de materiais de construção, né? Material inerte que é utilizado na cidade. Então, esse processo construtivo também é extremamente importante para que a gente crie uma cultura, né? Um processo onde você tenha uma otimização de materiais e você tenha projetos adequados à questão climática também. Mas é claro que lanço então uma pergunta que acho que tem a ver com o que o Bocuí vem encerrando com a gente aqui também. Tem um projeto de lei tramitando aqui na Assembleia Legislativa que institui o Programa Escola da Construção Civil, que tem a finalidade, de fato, de qualificar os profissionais no ramo da construção civil. E pensando na questão de tecnologia cada vez mais desenvolvida em nosso estado especificamente, como que a gente pode pensar então daqui para frente uma qualidade de vida ao nosso planeta, ao nosso estado, à nossa terra, que é boa, é rica, pode gerar as nossas necessidades, né? Pode nos ajudar em muito, mas pensando numa construção, todo mundo precisa morar em algum lugar, né, gente? Não tem jeito. E aí, vamos amarrar tudo isso, né, Bocuí, por favor. Bom, primeiro, a capacitação, né? Quando você pensa numa transformação do conhecimento humano, que é a transformação do conhecimento sobre a ótica da sustentabilidade, da questão ambiental, a visão, por exemplo, da engenharia hoje, ela passa a ser uma nova visão, né? Não é apenas construtiva, como era 100 anos atrás, mas ela é também qualitativa, ligada não só à segurança, mas também ligada à economia de recursos, a recursos mais adequados à sustentabilidade. Então, essa transformação do conhecimento é importante
para a engenharia, é importante para o tecnólogo, é importante para o vereador que vota no plano diretor, né? Quer dizer, transformar o conhecimento à luz dos paradigmas da sustentabilidade é preparar a sociedade humana para esse novo mundo, né, que a gente necessita em função das restrições que a questão ambiental coloca ao antigo modelo de desenvolvimento, onde não havia nenhum freio. Não é? Então, essa capacitação, Arthur, que a Câmara Municipal, que a Assembleia pretende, é fundamental, porque você trata aí de uma ampliação da consciência do tecnólogo para que ele possa exercitar a sua função de acordo com os princípios ambientais, os princípios da sustentabilidade, né? A importância de você ter um sistema produtivo que seja lúcido, consciente, que você tenha consumidores que exijam essa qualidade da construção certificada, né? Então, todo esse processo de transformação de conhecimento que permeia a sociedade é fundamental para a transformação do modus vivendi de uma sociedade que vive no antropoceno, né? E, portanto, ela deve se adequar ambientalmente a essa realidade. Muito obrigado pela presença, pelos ensinamentos que vocês nos trouxeram no programa de hoje, viu? Muito obrigado sempre. Obrigado e parabéns pela pauta, né? Necessária, muito oportuna. O Alesp em Pauta vai ficando por aqui. Tchau, tchau.